Como já era esperado, o comércio de Londrina foi o setor que mais demitiu em Londrina no mês de abril. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foi divulgado hoje. O Rafael Machado já está chegando conosco e tem os detalhes a respeito. Rafa, infelizmente, é uma notícia não muito boa para a cidade de Londrina, né? Exatamente, Cid. É uma péssima notícia que agora está oficializada neste cadastro, geral de empregados e desempregados, que é a principal ferramenta de divulgação de estatísticas do emprego aqui no Brasil. Em Londrina, infelizmente, os números são desanimadores. Foram mais de 5.000 demissões em relação ao mês de abril e 2.290 contratações, um saldo aí de aproximadamente 3.000 empregos que foram perdidos aqui no nosso município. Um saldo negativo aí de menos 0,2%. Agora, Cid, este reflexo na visão de especialistas é ocasionado por conta do fechamento do comércio, O comércio ficou fechado durante todo o mês, houve aquela discussão jurídica, O Ministério Público ingressou com um recurso no Tribunal de Justiça, a desembargadora acabou acatando, suspendendo os decretos de reabertura, só que aí o município conseguiu reverter essa decisão e o comércio está operando em horário reduzido, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde e os shoppings também das 11 até as 7 horas da noite. Nós conversamos hoje com o professor e economista Marcos Rambalducci, que explicou um pouco mais como este número negativo do CAGED ocorreu por conta da pandemia e da crise gerada pelo coronavírus. Vamos acompanhar. Esses números não refletem nada de diferente daquilo que a gente já vinha prevendo que ia acontecer em termos de saldo do emprego formal. Chama sempre a atenção um número tão expressivo. O saldo ficou em mais de 3.500 postos de trabalho com carteira assinada a menos só no mês de abril. Nós vínhamos com uma recuperação no ano de 2019, pequena, mas era uma recuperação. E tivemos em janeiro e fevereiro números positivos, segundo os mesmos dados do CAGED. Mas, evidentemente, já em março, nós começamos a apresentar saldos negativos e agora se confirmou. O mais agravante disso daqui é que somam-se esses 3.500 postos de trabalho com mais 13.400 postos de trabalho fechados, quando a gente pega o pico de abril de 2015 comparados aí com o início de janeiro de 2020. E Londrina, por ser uma cidade muito ligada ao setor de serviços, sofre de maneira bastante mais significativa e muitas vezes tem mais dificuldade até para reverter depois esse cenário negativo em futuro próximo. Então tá aí, Cid, a palavra do economista Marcos Rambalducci, e ele estava conversando com a gente hoje à tarde. A previsão, olha só para ter uma ideia, Cid, a previsão para o final desse ano, entre o acumulado entre demissões e também contratações, era de 5.000 perdas de postos de trabalho por conta da pandemia do coronavírus. Agora, se essa pandemia se estender um pouco mais, a situação pode ficar ainda pior, porque essas perdas podem dobrar, ou seja, o economista aí nos seus cálculos, nas suas projeções, está calculando aí até 10.000 empregos que podem ser perdidos no final desse ano, até o final desse ano, aqui no nosso município, por conta de toda esta crise que ainda está sendo muito dura, para o comerciante, para o lojista, para o empresário se reerguer por conta aí de toda esta crise provocada pela Covid-19. Então, aí são uns números negativos, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mas a expectativa aí do professor Marcos Rambalducci é que esta recuperação seja bem lenta, Cid. Beleza, Rafa, obrigado, tá? Obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Rafael Machado retorna ao vivo conosco aqui no nosso Tarobá Urgente, Realmente, pessoal, olha, aquela expectativa desde o começo, Desde que o comércio foi fechado, a gente colocou inúmeras vezes aqui especialistas, até o Fernando Moraes, da CIL, numa ocasião, ele falou, Cid, a estimativa é de que pelo menos tenhamos cerca de 6.000 desempregados por conta de um mês do comércio fechado. Já chegamos quase a isso.
quase 6 mil pessoas desempregadas, infelizmente.